Eu quero desejar a todos a graça e a paz do Senhor. Vamos estar orando nesse momento. Eu quero te convidar a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Vamos estar orando nesse momento, colocando nossas vidas diante daquele que é Senhor e consumador da nossa fé. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite, para render a Ti todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração. Queremos, ó Deus, expressar a nossa gratidão e o nosso louvor por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai realizar em nossas vidas. Abençoa o discipulado, que tudo que viemos fazer ou falar, ó Deus, seja tudo para louvor e glória do Teu santo nome. Não permita, Senhor, com que nada venha, ó Deus, sair de nossos lábios que não seja para a edificação do Teu corpo, do corpo de Cristo. Por isso nos abençoe e nos agracia. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Como vocês sabem, nós estamos aí, meu celular não sei porquê, não está enviando os comentários. Então eu tenho que entrar aqui na página da igreja, para acompanhar aqui, ou tentar, porque hoje eu acho que está um pouco complicado aqui, Hoje a página da igreja, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Mas vamos lá. Vocês me perdoem de vez em quando eu vou ficar olhando aqui. Mas nós estamos, na quinta-feira passada e nessa quinta-feira, nós estamos falando sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Por que as 7 igrejas do Apocalipse? Porque, como eu falei, semana passada, há 3 correntes sobre o Apocalipse. Um é o que nós chamamos da corrente preterista, ou seja, de que essas coisas já aconteceram. A outra visão já é uma visão mais histórica, ou seja, de que isso são fatos que estão acontecendo, Elas estão sendo relatadas, porque eles usam como uma grande informação a esse respeito, de que não existiam só 7 igrejas, existiam várias outras igrejas, mas Deus escolheu essas 7, para que por meio dessas 7, atitudes que essas 7 estavam tomando, nos ensinar. Em contrapartida, existe também a corrente chamada corrente futurista, de que essas coisas ainda vão acontecer, Seja o que for, nós cremos que a histórica ela mais se adequa, Porque como Deus trata com a igreja e trata as 7 igrejas, 7 que é o número da perfeição, os 7 espíritos, os 7 candeeiros, as 7 estrelas, muito usado por Deus, mas nós cremos que as 7 igrejas é um exemplo que Deus usou de que Ele estava vendo, Ele estava no meio dessa igreja, tanto é que Ele fala que estava no meio dos 7 candeeiros de ouro, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas, e Ele diz que estava, e todas as cartas do Apocalipse, você vai ver que Ele se identifica, que Ele diz, olha, eu estou no meio de vocês, eu estou vendo as lutas que vocês estão passando, as situações em que vocês estão vivendo. Então, só para a gente terminar, semana passada eu estava falando da carta de Éfeso, e acabamos nós não terminando
totalmente a carta de Éfeso, porque meu celular acabou a carga. Como eu falei, né, aqui anteriormente, a gente está pensando em poder investir mais. Então, se você quiser nos ajudar a investir mais, não só comprando câmera ou essas coisas, mas também ajudando, porque a igreja lá, devido a ela estar fechada, a arrecadação dela caiu, e nós temos que colocar internet, nós temos que colocar várias coisas. Eu vou colocar no comentário e também na descrição no Todo Dia com Cristo, lá no YouTube, eu vou colocar a minha conta. Se você desejar fazer uma doação, eu vou estar liberando para que você possa fazer, tá? Eu não gosto muito de fazer isso, até porque para mim fica chato, mas eu creio que nós temos que investir. E agora, né, com a nova abertura da igreja, nesse novo agora, né, ela precisa se restaurar, ela precisa estar tomando uma nova posição, né? Ela vai ter que se adequar, né? Então vamos lá. Eu falei para vocês, né, lá em Apocalipse capítulo 2, que fala sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Então nós mencionamos que a primeira, a igreja de Éfeso, né, e nós vimos que ele fala, né, é toda uma situação. Deus se identifica ao povo, né, diz quem ele é, mostra a sua excelência, o seu poder. Depois ele diz que está no meio do povo porque conhece as suas aflições, as suas lutas, né? Depois ele mostra que ele também sabe do mal que a igreja ou as igrejas praticam, né? Então ele coloca aí adverte, né, a igreja. Na verdade ele está advertindo a igreja, ele está dizendo assim: olha, eu sei o que você tem praticado, né? Eu sei das situações que você tem vivido. E aí depois ele retoma novamente o que é de bom, quer dizer, ele fala, ó, porém, né, tenho a teu favor, né? Ou seja, Deus está sempre mostrando o seu amor, o seu carinho, a sua graça em favor de cada um de nós. E aí, nós, no domingo passado, na igreja de Éfeso, eu parei quando eu falei, lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar e o teu candeeiro, caso não te arrependas. Ou seja, ele põe uma sentença caso você não venha mudar, né? Porque Deus, ele mostra que ele é conosco, ele mostra que está no meio da igreja, né? A palavra de Deus fala isso, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dele, que ele estaria, né, em nosso meio. A palavra de Deus fala que onde 2 ou 3 estiver em nome dele, ele estaria, né, ali junto com a igreja. Então, quer dizer, ele fala de um Deus bem presente, um Deus real, né? Não um Deus morto ou pendurado no madeiro, mas um Deus real, um Deus vivo, tá? E aí ele fala, olha, se você não se arrepender, você vai ser penalizado, ou seja, você vai perder, porque não adianta. Deus está falando comigo e com você, e naquilo que compete a mim e a você mudar, a gente não muda.
né? Deus é um Deus que Ele quer ver mudança, né? Se estamos errados, Ele quer ver mudança, porque Ele não olha só para os nossos erros, como eu falei aqui anteriormente, Ele olha também para as suas lutas, para as suas dificuldades, olha para a sua perseverança. Ele fala isso, né, no início, depois ele fala do que tem contra nós e cria a sentença, mas logo depois ele fala de novo de que, olha, mas ele está vendo que você está se esforçando. Mas o negócio é que a igreja, muitas vezes ela não quer mudar. Ela quer achar que o que ela está fazendo é o que está correto. Não é? E aí, ela começa aí a sentença vem sobre ela. Né? Tem contra ti que, né? Então, ele fala isso, né? Olha, volta, né? Volta ao primeiro amor, né? Volta às primeiras obras, né? Porque senão vem contra ti e vou tirar, né, o candeeiro, ou seja, vou te mover, vou te tirar do lugar de honra, do lugar de igreja em si, né? Consegui aqui, né, entrar aqui no computador. Então quero dar as boas-vindas aqui a Lia, seja bem-vinda, Lia, e a minha mãe também, né? A Maria José é minha mãe, mas ela também tem um apelido, no caso é apelido dela, também é Lia, né? Então seja bem-vinda, mãe. Então, vamos lá. Aí ele fala assim, olha, tens contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais também odeio. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? As obras nicolaítas, ele é mencionado aqui na igreja de Pérgamo. Não é muito descrito o que seria essas obras. Mas, segundo estudos que eu fiz, existe na história um fato com um dos diáconos, né, lá de Atos 6, chamado Nicolau, né, que foi um dos diáconos, e parece que ele se sentia muito inferiorizado, né, diante dos demais, e ele começou a ensinar de forma a usar a palavra para desvirtuar as pessoas. Ou seja, ele está fazendo o que Satanás fez. Satanás, quando esteve lá com Eva, ele pega a palavra, ele desvirtua a palavra no sentido, dá um outro sentido para aquela palavra, né, para fazer o homem pecar. Satanás também tentou isso com Jesus, né? Usou da palavra para poder levá-lo a cometer erros. Ou seja, eram pessoas licenciosas, pessoas depravadas, pessoas indisciplinadas, né? E segundo eles, Nicolau, ele foi tão dessa forma que ele chegou a entregar a esposa dele em prostituição, né? Alegando que a palavra, né, dizia sobre matar as obras da carne. Então, Deus é contra isso. A palavra de Deus, ela é para ser cumprida. Ela não tem um jeitinho. Não é dar um jeitinho na palavra. A palavra pecado é pecado. Assim como salvação é salvação. Né? E Nicolau era como esses que davam um jeitinho aí, né? Encobria pecado, encobria erros, né? Esse era a obra dos nicolaítas.
E Deus odeia isso, né? E aí ele fecha dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Eu gosto muito desse texto porque um dos ladrões da cruz, ele fala com Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo. Ou seja, né, arrependa-te. Não fique dando jeitinho para pecado. Pecado é pecado. Pecado destrói. Pecado te tira a salvação. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa ser livre do pecado. Né? Não permita com que o pecado venha te tirar do paraíso, venha te tirar de diante de Deus. Tá bom? Mas a que eu quero falar agora é sobre uma igreja chamada Esmirna. E eu fui pesquisar sobre essa igreja e eu descobri que existem algumas coisas muito curiosas, né? A Esmirna, né, ela existe até hoje, tá? Ela é uma das maior cidade. Esmirna é uma cidade, né? Ela é a terceira maior cidade da Turquia, tá? Então, ela é na Turquia, lógico. Ela é a região dela do Mar Egeu, ela é considerada a pérola do Mar Egeu. Esmirna é um lugar muito rico, né? Há grande comércio, principalmente de especiaria, tá? Tanto é que o termo Esmirna no grego significa especiarias, e na tradução para o português significa mirra, que é uma das especiarias, né? Um incenso, né? A cidade tem cerca de 5.000 anos e é uma das mais antigas cidades do mar Mediterrâneo. A cidade foi estabelecida por volta do 3º milênio antes de Cristo. Então nós podemos dizer que Esmirna é bem antiga e é rica. Só que Esmirna, ela tem algo que nos chama a atenção, que apesar de ser rica, se você olhar, a igreja ela não era, né, tão rica, ou melhor, ela era pobre. E aí nos faz um pouco pensar sobre isso. Por quê? E aí eu fui pesquisar um pouco mais a respeito, né? Seja bem-vindo, Suzana, né? Eu fui pesquisar um pouco mais sobre essa igreja, mas antes vamos ler, né, o que diz aqui Apocalipse. Apocalipse 2:8 por diante diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Então, ela começa assim, né? Na época em que foi escrita essa carta, o anjo da igreja, ali no caso, né, o líder da igreja de Esmirna, era chamado Policarpo.
Policarpo era um homem tão temente a Deus, que foi um dos mártires. E na sua carta, né, para o Império Romano, que o julgou, ele diz que a maior honra que tinha era de entregar a vida àquele que lhe deu a vida. Quer dizer, ele estava devolvendo a vida àquele que lhe deu, ele estava dando a Deus toda a honra e toda a glória. Eles, apesar de estarem numa localidade rica, aqui ele fala da tribulação e fala da pobreza. E como eu falei, eu fui pesquisar a respeito disso e eu descobri que o povo de Esmirna, eles investiam tanto na obra de Deus, eles tinham tanto prazer em investir na obra de Deus, que às vezes eles ficavam sem. E para que você possa entender um pouco, em Esmirna existia 2 grandes templos, tá? Que, só para vocês terem uma ideia, ali era o centro religioso do Império Romano. Então, tudo era dado para ali, do Império Romano para ali. Porém, eles eram perseguidos todo o tempo, porque o Império Romano não aceitava, né, um outro Deus que não fosse o Deus deles. Então, eles jamais aceitariam o Senhor. Com isso, toda a vida daquela igreja era, tudo que eles ganhavam, tudo que eles tinham, era para dividir entre si. E aí, assim como também aconteceu em Jerusalém, que a igreja se empobreceu a tal ponto que o apóstolo Paulo teve que levar ajuda, assim também com Esmirna. Ela começa a se empobrecer materialmente. Porém, pela sua dedicação, pela sua força de vontade, de estar levando a sério o reino e tudo, ela é rica espiritualmente. Por isso que o termo olha, veja só, conheça a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Por quê? Porque para Deus, a riqueza não está nos bens materiais que possuímos, mas está na vida espiritual do qual servimos. Está na minha vida com Deus. E isso eu achei muito interessante, porque a igreja de Esmirna, apesar de estar alocada num local rico, apesar de estar no meio de um ambiente abastado, era uma igreja que investia tanto no reino de Deus, que era capaz de ficar sem ter nada. Mas isso era tão agradável a Deus, que Deus dizia, mas tu és rico. Porque aquele que perde tudo, mas ganha a sua alma para Cristo, esse é vencedor. Mas aquele que quer ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, esse, vai para a segunda morte. Então, a igreja de Esmirna foi mais ou menos assim. Mas vamos lá. Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quer dizer, olha Deus aí se identificando, Deus aí mostrando para eles novamente, fortalecendo a fé, dizendo o quanto era Ele quem estava falando, dando se conhecer à igreja, mostrando que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, colocando que Ele é aquele que esteve morto, mas vive. Vocês vão entender por que Ele faz essa menção, tá? Eu estive morto, mas vivo. Então, Deus mais uma vez está dizendo para a igreja, que Ele está presente.
Assim como você e eu, como igreja, ele está presente. Ele conhece a mim, ele conhece a você, ele sabe das suas lutas, ele sabe das minhas lutas. Não é? E ele sabe também das suas dificuldades. Ele conhece, mas ele também sabe que tu és rico espiritualmente. Porque você tem colocado a sua vida a serviço do reino de Deus, a obra de Deus. E aí, ele continua, né? Ele continua dizendo: e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Quem eram esses? Esses eram os chamados falsos judeus, né? Eram aquelas pessoas que nasceram em berço judeu, né? Nasceram com uma, vamos dizer, numa tradição religiosa, porém não tinham prática nenhuma dela. Porque o apóstolo Paulo, se você lembrar, se você se recordar, o apóstolo Paulo, ele diz que aquele que vive pela graça, viva pela graça, mas aquele que vive pela lei, viva pela lei. Não tem como você querer viver a graça na lei, nem a lei na graça. Ou é graça ou é lei. E esses que se diziam viver segundo a lei, na verdade eles não viviam. Né? Por isso é que Deus fala da sinagoga de Satanás. Ou seja, ele fala de falsos, né? Falsos judeus. Né? Coisas que o apóstolo Paulo mesmo, ele adverte várias vezes sobre homens, né? Falsos, né? Que se dizem, né, judeus, que se dizem cristãos, e não são. Na verdade, é só uma tradição. E tradição nenhuma salva. Só Jesus Cristo salva. Desculpa. Então, ele estava justamente falando acerca de pessoas, né, que se diziam judeus, porém não eram praticantes, assim como nós temos muitos cristãos que se dizem cristãos, né, e não são. Só fazem parte de uma estatística ou de uma tradição, mas não são. O Wesley mesmo, o fundador do metodismo, ele dizia que ele não tinha medo que o metodismo acabasse, mas ele tinha medo que o metodismo esfriasse. Ou seja, né, seja bem-vindo, Henrique, né, ele tinha medo que o metodismo virasse uma tradição e que as pessoas fossem à igreja somente para cumprir um ritual. Porque Deus não aceita isso. Tá? Então, quando ele fala aqui, né, em Apocalipse, né, capítulo 2, verso 9, né, que esses homens, né, que se declaram judeus, que se declaram religiosos, quantas pessoas não são afrontadas por mim e por você, né, se dizendo religiosos, se dizendo cristãos, se dizendo, e na verdade não são nada, não são coisa alguma. Na verdade nem conhece o Deus que ele serve, não tem prática cristã, só se diz, só vive uma tradição, né? E muitas vezes blasfemam contra mim e contra você, que procura viver uma vida diante de Deus, diante da graça de Deus. Não é? Então vamos continuar. Não temas as coisas que tens de sofrer. Né? Ou seja, Deus aqui já está alertando, porque como eu falei para vocês no início, o templo, o centro, vamos botar isso entre aspas, o centro religioso no Império Romano, os dois maiores templos estavam em Esmirna. Então, com isso, qualquer outra religião que não fosse a do Império era castigada. E em alguns casos
como aqui, até mortos. Por isso é que Jesus, no início, quando ele faz essa saudação, quando ele se identifica, ele dá uma palavra de ânimo. Aquele que esteve morto e tornou a viver. Ou seja, o que ele quer dizer isso para mim e para você? É que mesmo que você venha morrer por amor ao Evangelho, isso não é morte eterna. Porque você vai viver a vida eterna. Você vai ver no final, né, quando Deus mostra, né, o que vai acontecer com aqueles que perseveram, com aqueles que se mantêm diante de Deus todo o tempo. Deus aqui, ele está confortando a igreja de Esmirna. Ele está dizendo, olha, muitos de vocês vão ser levados, vão ser perseguidos. Muitos de vocês vão ser usados, né, para alegrar as pessoas vendo a sua morte, o seu martírio. Policarpo foi um deles, né? O pastor da igreja de Esmirna foi um deles. Então quer dizer, mas Deus está falando, olha, mas não temas, porque mesmo que você venha passar por isso, eu também passei, eu também estive morto, mas vivo. E aí ele coloca, né, que aquele que vence, aquele que consegue passar por essas lutas, por essas aflições, mas se mantém firme. Olha só o que tem lá o verso 10. Não temas as coisas que tem que sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser exposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, mesmo que você tenha que passar pela morte, por amor ao Evangelho, ser fiel, né? Persevere, mantenha. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Eles estavam provando, né? Estavam colocando à prova. Imagina as humilhações, imagina como eles estavam amedrontando o povo, né? Talvez fazendo coisas, torturando de tal forma para que as pessoas viessem a negar esse Jesus, negar, né, essa religião que estava se formando. Mas Jesus disse para mim e para você, não temas aquele que pode matar a carne, porque só isso ele pode fazer. Mas tema sim aquele que não só pode matar a carne, como também mandar a tua alma para o inferno. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Se mantenha firme. Não abra mão do seu Senhor. Não abra mão da obediência ao teu Deus. Não abra mão de tudo aquilo que Deus quer realizar na minha vida e na sua vida. Seja obediente, seja fiel, e dar-te-ei a coroa da vida. Os 10 dias aqui, não existe relato preciso sobre esses 10 dias, procurei em vários lugares, mas segundo alguns historiadores, era para mostrar um número inteiro, né? Ou seja, um tempo inteiro. Era um período curto, dolorido, difícil, mas curto. Eles poderiam ser libertos depois disso, mas a maioria das vezes eram martirizados. Mas Deus fala, ser fiel.
Se fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Gente, vocês podem também mencionar alguma coisa, perguntar alguma coisa, tá? Nós estamos fazendo discipulado. Discipulado, você pode, né, colocar aí seu parecer. E aí, ele diz assim, olha, quem tem ouvidos, e aí, uma coisa que eu não falei na igreja de Éfeso, e vou falar na igreja de Esmirna, quem tem ouvidos, ele está falando aqui de que há pessoas que só ouvem o natural. Só assimilam as coisas naturalmente. Então elas são conduzidas pelo que vê, pelo que ouve. Mas quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele está falando para aqueles que ouvem com os ouvidos da fé, veem com os olhos da fé. Porque é isso que Deus fala, que nós não venhamos andar pelo que vemos ou pelo que ouvimos, mas devemos crer que o nosso Deus é poderoso para fazer. Eu gosto muito do texto de Daniel, quando fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque o rei, né, quando diz para ele, olha, se você não se dobrar, né, diante da estátua que eu edifiquei, você vai ser jogado no fogo, na fornalha, né, desculpa. E diz que o rei foi tão cruel que ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Até as pessoas que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha foram consumidos. Mas eles falam uma coisa para o rei que eu acho fantástico. Eles falam ao rei dizendo, ó rei, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará de tuas mãos. Mas se Ele não quiser, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu acho isso fantástico, porque hoje se faz necessário reafirmarmos isso. Fala, pastorzão. Fala, Jorge. Né? Hoje se faz necessário isso. Homens e mulheres que, olhando para a situação hoje, né, de pandemia, de dificuldade financeira que estamos vivendo, hoje se faz necessário homens e mulheres que louvem a Deus em toda e qualquer situação. Homens e mulheres que, como diz aqui no texto, né, da igreja de Esmirna, venham viver não pelo que vê ou pelo que ouve, mas tenham a sua fé firme naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. A paz, Jorge. Então, hoje, a igreja ela precisa tomar uma postura. Porque se ela for viver pelo que vê e pelo que ouve, eu não sei o que será dela. Mas se ela começar a viver, melhor dizendo, voltar aos primórdios, voltar ao início de tudo, e começar a viver pela fé, ouvir o que o Espírito diz à igreja. O grande problema é que a gente está ouvindo tanta coisa, são tantos os barulhos, são
tantas as palavras que a gente não está ouvindo o que o Espírito diz à igreja. E o que o Espírito estava dizendo à igreja naquele momento era: o vencedor de modo nenhum, ou de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que mesmo que as lutas sejam tão grandes, que eu e você tenhamos que morrer, se nós perseverarmos, esse corpo pode morrer. Mas Deus não permitirá que eu morra eternamente, porque a promessa vai se cumprir. A coroa da vida me vai ser dada. E a glória do Senhor vai ser estabelecida e eu vou poder estar com meu Deus na eternidade. E lá não haverá nenhuma lágrima, não se derramará lágrima, nem sentirão-se dor. Lá eu viverei em paz, debaixo da graça e da proteção do nosso Deus. Ou seja, a segunda morte, que é a morte espiritual, que é a morte que vai também ser eterna, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu não vou estar, porque vou ser fiel até a morte para receber do Senhor a coroa da vida. Essa é a segunda igreja, é a igreja de Esmirna. Uma igreja que, segundo nós vimos, estava passando por dificuldades, dificuldades, tribulação, dificuldades financeiras. Podemos até dizer, o nosso linguajar está passando por luta, por deserto, estava sendo blasfemada por homens que se diziam religiosos, que viviam uma tradição, mas na verdade não via coisa nenhuma, era a sinagoga de Satanás, porque mentem para si mesmos e são deixados ser conduzidos pelo maligno. Uma igreja que estava passando por momentos de perdas, de dificuldades, mas que Deus tem uma palavra, que tudo que eles estavam fazendo não seria em vão, que se eles permanecessem fiel, a eles seria dado a coroa da vida, e aí não sofreria a segunda morte, mas teria a vida eterna. Por isso, eu quero deixar esse estudo com você. E gostaria que você pudesse refletir. Nós estamos vivendo momentos de muitos disse-me-disse, muitas mentiras ou meias verdades, como alguns gostam de dizer. Mas eu te pergunto, você tem sido fiel? Deus tem olhado para você e tem te encontrado fiel a Ele? Porque a palavra é ser fiel até a morte. Não importa se a morte vai chegar daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, mas ela também pode chegar daqui a 10 segundos. Quem somos nós para tentar aumentar um pouquinho do curso de nossas vidas? É Deus
quem tem as nossas vidas na palma de suas mãos. Por isso, eu quero deixar esse estudo com você e te dizer nesse momento, faça uma reflexão. Hoje, você tem sido fiel ao Senhor? Deus nos chama. Independente do que tivermos que passar, Deus nos chama a sermos fiéis, a nos santificar, a obedecer. Porque a esses que são fiéis a Ele, de modo nenhum, sofrerão o dano da segunda morte. Que Deus possa abençoá-los rica e abundantemente. Na próxima quinta-feira, nós vamos estar falando sobre a igreja de Pérgamo. E dando assim sequência às 7 igrejas, hoje falando do final de Éfeso, porque quinta-feira passada meu celular deu problema, então foi cortado abruptamente. Hoje falamos da igreja de Esmirna, e quinta-feira que vem, se Deus assim nos permitir, nós vamos estar falando da igreja de Pérgamo. E assim, dando continuidade às demais igrejas, as igrejas de Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia, as 7 igrejas. E que Deus possa falar grandiosamente ao seu coração. Que Deus abençoe. Mais uma vez eu quero agradecer por todos aqueles que nos ouviram e nos ouvirão, porque muitos vão ouvir depois. Eu tenho depois muitos comentários de pessoas que depois ouviram. Eu quero dizer também que essa live vai ser colocada também lá no nosso YouTube, no canal do YouTube, Todo Dia com Cristo. Então, se você quiser, como eu falei no início, se você quiser abençoar, para que as lives possam permanecer, nós vamos deixar na descrição e no comentário, uma conta. Você pode nos abençoar, se assim Deus colocar no teu coração. Não faça nada, com tristeza, a não ser que Deus coloque no teu coração. Aí eu tenho certeza que vai ser bênção para nós, mas também vai ser bênção para você. Tá bom? Que Deus abençoe e que a graça e a paz do Senhor possa ser abundante. Fique na paz.